Olá, meninos, tudo bem? Vou dar início para vocês agora com a explicação dos slides que eu mandei para vocês do PowerPoint sobre potenciação e radiciação. A gente vai falar um pouquinho de potência e raiz. Então, ele está lembrando, vamos retomar o que é potenciação. Para eu trabalhar a potência, eu tenho que multiplicar a base quantas vezes apareceu o expoente. Lembram disso? Então, o que é a base? Quando eu tenho assim, ó, 2 elevado a 3. Eu chamo o 2 de base, certo? E o 3 aqui de expoente, ok? Opa! Então, eu vou multiplicar a minha base quantas vezes apareceu o expoente. Então, o que ele explica para mim? Que a potenciação é para representar uma multiplicação de fatores iguais. Então, quando eu faço 4 vezes 4 vezes 4, que é igual a 64, que ele me deu aqui, eu também posso falar que isso é 4 elevado à terceira, porque eu coloquei o 4 3 vezes, que também vai me dar isso como resultado, 64. Isso é o início da nossa potenciação, certo? Bom, número inteiro do expoente. O que é número inteiro do expoente? Que nós vamos falar aqui agora. Nós vamos falar um pouquinho de algumas propriedades que nós usamos na potenciação. Essa daqui é a propriedade de quando eu tenho um expoente negativo. Quando eu tenho um expoente negativo na potenciação, eu não consigo resolver esse expoente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inverter ele para que ele fique positivo. Então, aqui tem alguns exemplos, ó. 2 elevado a menos 2 vai ficar 1 sobre 2 ao quadrado, que é 1/4. 4 elevado a menos 3 é 1 sobre 4 elevado à terceira, que vai dar 1 sobre 64. E assim por diante. Vou fazer um com vocês para vocês entenderem. Quando ele coloca o parêntese nos dois, significa porque se não tem denominador, o denominador é 1, certo? Lembrem-se disso. Então, quando eu vou inverter, por exemplo, 2 elevado a menos 3, é como se o meu denominador fosse 1, como se fosse não, ele é 1, tá? Ele só não aparece para mim, porque todo número, ele também é representado em forma de fração, e quando ele não tem denominador, é que o denominador dele é 1. Então, esse denominador vem para cima aqui, o numerador vem para baixo, e o meu expoente, que estava negativo, fica positivo. E aí, sim, eu consigo resolver. 1 sobre... O que é 2 elevado à terceira? É 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8, certo? Então, essa daqui é uma propriedade que a gente tem que saber quando o expoente for negativo. Professora, mas e se o meu expoente for negativo e ele tiver igual aqui tá em fração? Se ele tá em fração e ele tá com esse expoente negativo, significa que esse expoente negativo equivale tanto ao de cima quanto ao de baixo, certo? Então, quando ele inverteu, ele não colocou aqui sobre 1, mas é como se tivesse 1 ao quadrado. Mas 1 ao quadrado também é 1, certo? E se 1 ao quadrado é 1, deu 25 em cima sobre 1, não precisa de eu colocar. Mas e se fosse um número diferente, que é o caso do de baixo? Olha lá, ó. 2 terços elevado a menos 4. Quando eu inverto, esse menos 4 continua lá em cima positivo, mas por que ele continua em cima? Porque ele equivale não só ao número de cima, mas ao de baixo também. Então, vai ficar 3 elevado a 4, que é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que dá 81, e 2 elevado a 4, que é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16, certo? Isso retomando tem tudo no caderno de vocês. As propriedades da potenciação, nós falamos de 5 propriedades, eu passei todas elas no caderno, vou recordar com vocês. Essa propriedade aqui, a primeira, é a multiplicação de potência de mesma base. Eu conservo a base e somo os expoentes. Aqui vocês estão vendo que o A e o A são bases iguais? E os meus expoentes, eles são diferentes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou conservar essa base, copiar ela e vou somar os expoentes. Com o número, vai ficar assim, ó.
5 elevado à terceira vezes 5 elevado ao quadrado, eu conservo 5 e vou somar. 3 mais 2, 5. Vai ficar 5 elevado à quinta, tá? Se eu tiver dessa forma aqui, tem mais de dois termos, tem 3 termos, ó, 3 vezes a base 10, aqui, aqui e aqui. 10 elevado ao quadrado, 10 elevado ao cubo e 10 elevado à quarta. Eles estão multiplicando. Conserva a base, soma os expoentes, ó. 2 mais 3 mais 4, que vai dar 9. Então, ficou 10 elevado à nona, tá? Essa é uma das propriedades, a gente vai chamar ela da primeira propriedade da potência. Segunda propriedade da potência é a divisão de potências de mesma base, na qual eu vou conservar a base também, só que como é uma divisão, ao invés de eu somar, eu vou subtrair os expoentes, certo? Então, vai ficar assim, ó. Olha aqui, ó. A elevado a x dividido por a elevado a y. Eu conservei o a e ficou x menos y, certo? Então, vamos com os números para ficar mais fácil. 3 elevado ao quadrado dividido por 3 elevado à quinta vai ficar. Ele fez de uma forma diferente aqui para vocês, né? Ele pôs o 3 em cima, 3 vezes 3, que tá em cima, dividido por 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é 5 vezes embaixo. Se eu fizesse isso, o que eu posso fazer, ó? Como é uma multiplicação, e se eu tenho termos em cima e embaixo dividindo iguais, eu posso cancelar. Esse 3 dividido por esse 3 dá 1, é neutro. Esse 3 dividido por esse 3 também dá 1, é neutro. O que sobrou em cima? 1, tá aqui. O que sobrou embaixo? 3 vezes o número 3, então 3 a terceira. E aí, para eu transformar isso em forma de potência, para mostrar isso através de uma potenciação, ele tá embaixo, para ele jogar ele para cima, é a operação inversa daquela primeira que eu mostrei para vocês. Ele vem o 3 e o expoente que estava positivo vem negativo, então ficou 3 a menos 3, certo? Ah, professora, facilita para nós, então, de uma forma mais fácil isso daqui. Eu posso fazer assim, ó. 3 ao quadrado dividido por 3 à quinta é igual, conserva a base, 3, 2 tira 5, vou ficar devendo o quê? 3, pronto. Eu fiz a mesma coisa que ele fez mostrando o passo a passo, certo? Então, essa daqui é a segunda propriedade. Terceira propriedade, potência de potência. É a mais fácil delas, ó. Quando eu tenho uma potência de potência? Quando eu tenho um número que está elevado a um número. Aí tem um parênteses e está elevado de novo. Então, eu tenho dois expoentes, ó, o x e o y são expoentes, eles estão elevados. Quando isso acontece, eu conservo a base e multiplico os expoentes, certo? Então, olha aqui, ó, 3 é minha base, eu conservei, e eu faço 2 vezes 4, 8. Então, deu 3 a oitava, certo? 2 elevado a menos 3, que está elevado a 4. Vai ficar como? 2 elevado a menos 3 vezes 4, menos 12, ok? Essa é a terceira propriedade. Quarta propriedade, multiplicação de potências de mesmo expoente, eu conservo os expoentes e multiplico as bases. Bom, vamos lá. O que aconteceu aqui agora? Ela é diferente da primeira propriedade. As bases, ó, não são iguais mais. Aqui eu tenho A, aqui eu tenho B, certo? Mas o expoente delas são iguais. Então, o que é igual, eu vou conservar. Olha lá, ficou o mesmo, tá? E o que é de baixo, como é uma multiplicação, eu vou multiplicar. Como que fica isso com o número? Olha lá. 4 elevado a 5 vezes 6 elevado a 5. Então, eu vou fazer 4 vezes 6 dá 24. E conservo o expoente que é 5. Então, ficou aqui, viu? Simples esse, né? Quinta e última propriedade. Vamos para a próxima. Divisão de potências de mesmo expoente. Eu conservo os expoentes e divido a base. Então, lá era multiplicação, aqui é uma divisão. O que eu vou fazer? Eu vou conservar os expoentes porque eles são iguais. E a base, como são diferentes, eu tenho que dividir. Só que na divisão eu tenho que ter um certo cuidado, porque na multiplicação, eu multiplico qualquer número por qualquer número. Na divisão, nem tudo dá para eu dividir, certo? Então, às vezes, vai ficar em forma de fração. Por exemplo, olha aqui.
5 em cima e 5 em cima, certo? Então, os dois expoentes são iguais, eu vou conservar, tá? E o 6 dividido por 4? 6 divide por 4 vai dar um número exato para mim? Não, não vai. Então, o que eu faço? Eu deixo ele em forma de fração, certo? E aí, o que deu para ele fazer foi simplificar. Simplificar é dividir o de cima e o de baixo por uma mesma coisa, por um mesmo valor. Então, eu dividi por 2, deu 3. 4 dividido por 2 também deu 2. Então, ficou 3 sobre 2 elevado a 5. E aqui? Aqui já é uma divisão possível, ó, exata, né? Os dois expoentes são 4, eu conservei. E 21 dividido por 3 dá quanto? 7. Então, eu dividi diretamente. Essas são as propriedades da potência. É o que eu queria passar para vocês a princípio aqui, certo? Então, eu vou pausar para depois eu explicar a raiz quadrada no outro vídeo.